palestra espírita, a conjuntura política e a visão do espírito imortal. Queridos irmãos, vivemos tempos de grandes desafios no Brasil e no mundo. O coração da humanidade parece bater acelerado diante de tantos acontecimentos que se sucedem, quase sem nos dar tempo de respirar. Olhamos para a política, para os governantes, para os tribunais e vemos disputas intensas. De um lado, Jair Bolsonaro, de outro, Luiz Inácio Lula da Silva, cada qual com seus seguidores apaixonados. Do outro lado do oceano, Donald Trump, que também inspira movimentos e posturas que repercutem em nosso país. Vemos medidas econômicas duras, o chamado tarifaço, que pesa nos ombros do povo. Vimos também, no dia 8 de janeiro, cenas que marcaram profundamente a nossa história, quando as sedes dos três poderes foram invadidas, depredadas, e a violência mostrou sua face em plena capital da República. Vemos prisões, processos, investigações e uma firmeza notável do ministro Alexandre de Moraes na condução desses acontecimentos. Diante de tudo isso, perguntamos: o que o Espiritismo pode nos ensinar? Como podemos olhar para essa conjuntura sem nos perdermos na paixão política? Meus irmãos, o Espiritismo nos recorda que nada acontece sem a permissão divina. O mundo atravessa um período de transição planetária. Da terra de provas e expiações, caminhamos para a terra de regeneração. Mas a regeneração não virá por decreto, não virá apenas pela assinatura de leis ou pela vitória de um partido. A regeneração começa no coração do homem. Esses conflitos que assistimos hoje são, na verdade, reflexos de lutas muito antigas. Espíritos que antes se enfrentaram em campos de batalha ou em arenas de poder, retornam agora para aprender a conviver em uma democracia, para exercitar a tolerância, para descobrir que a verdadeira força não está na violência, nem na intolerância, mas na paz e no amor ao próximo. O episódio do dia 8 de janeiro não deve ser visto apenas como um ato político, mas como um espelho da alma coletiva. Ele mostrou as sombras que ainda carregamos, o desejo de impor à força a nossa vontade, a dificuldade de respeitar o outro. Ao mesmo tempo, foi um chamado do alto: despertem. O caminho da regeneração é outro. A firmeza do ministro Alexandre de Moraes, tão criticada por uns e elogiada por outros, deve ser compreendida como parte desse mecanismo de equilíbrio. A justiça humana é imperfeita, mas ainda assim é instrumento da justiça divina. Ninguém ocupa a posição de tanta responsabilidade sem que exista uma permissão superior. Do mesmo modo, aqueles que hoje estão presos ou respondendo a processos também vivem oportunidades valiosas de reflexão e aprendizado, ainda que sob a forma de dor e restrição. Mas, meus irmãos, é preciso enxergar que o futuro do Brasil não depende exclusivamente de Bolsonaro, de Lula, de Trump, de ministros ou de tarifas. O futuro do Brasil depende da transformação moral de cada um de nós. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Se não houver fraternidade nos lares, não haverá paz nos palácios. Se não houver honestidade nos pequenos atos do dia a dia, não haverá justiça verdadeira nos tribunais. Se não houver caridade entre vizinhos e amigos, não haverá solidariedade entre os povos. Por isso, o Espiritismo nos convida a uma postura diferente. Em vez de nos perdermos em discussões inflamadas, que muitas vezes alimentam apenas mágoas, sejamos construtores da paz. Oremos por nossos governantes, sejam eles quais forem. Trabalhemos pelo bem comum. Lembremos que a pátria brasileira tem compromissos espirituais importantes e que, apesar das dores do presente, o futuro é de luz. Que possamos, portanto, olhar para a conjuntura política não com desespero ou ódio, mas com o olhar do espírito imortal. Tudo isso passará,
mas o aprendizado ficará. Que sigamos firmes, cultivando em nós a regeneração que desejamos para o mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.